Hoje eu quero falar sobre um assunto, irmãos. Esse texto é um texto maravilhoso, maravilhoso. E eu quero falar sobre como fazer guerra espiritual com inteligência. Como fazer guerra espiritual com inteligência. Eu não sei se você já se deu conta que volta e meia acontece uma guerra espiritual. E às vezes na guerra espiritual que a gente está enfrentando, a gente não consegue agir com inteligência. Mas esse homem, ele agiu com tamanha inteligência. E a guerra espiritual que ele fez foi uma guerra tão bem sucedida que ele não precisou pegar na espada. Mas muitas vezes nós fazemos guerra e a gente tem que pegar a espada, pegar o facão, pegar a espingarda, a gente tem que pegar todo tipo de arma. Esse cara faz guerra, derrota todos os inimigos e não pega em armas. Ele tem alguma coisa para ensinar para a gente, não tem? Porque nossas emoções ficam muito mexidas quando a gente está em guerra espiritual. E eu quero nesta noite caminhar com você nesse texto, para a gente aprender com esse santo homem de Deus como fazer guerra com inteligência, vencer as guerras sem sofrer nenhum dano. Eu não ouvi nenhum amém. Vencer as guerras sem sofrer nenhum dano. Irmãos, é isso que a gente precisa. Entrar na guerra e sair da guerra tranquilo, bem, em paz, uma mente tranquila, sem nenhum dano, sem nenhum problema emocional, com os pensamentos funcionando tudo certinho, rindo quando tiver que rir, chorando quando tiver que chorar, porque você sabe que tem hora que a gente tem que chorar. Mas às vezes a dor não é nem nossa, a dor é do nosso irmão, mas a gente chora com ele. Só que a gente chora e a gente não fica mal, a gente chora e depois a gente se recupera, porque a gente está bem. Eu quero nesta noite caminhar nesse texto com você. 2 Crônicas, capítulo 20. Minha tradução é da NVI. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto, e já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do seu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença e diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora estão os amonitas, os moabitas e os habitantes do monte Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás julgá-los? Porque não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Apenas até aqui. Senhor, muito obrigado por tua palavra.
Nesta noite, nós nos colocamos diante da Tua presença e, como Josafá, os nossos olhos se voltam para o Senhor, o nosso coração se volta para o Senhor, os nossos pensamentos são elevados ao Senhor para ouvir as Tuas instruções, para ouvir a Sua palavra. E eu te peço que a Tua palavra fale conosco, que o Senhor nos dê a sabedoria, a arte da guerra, que nós possamos ser armados para a batalha e que nós possamos entrar na guerra e sair vitoriosos da guerra, com muitos despojos e nenhum dano. Senhor, eu oro a Ti, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Fazendo guerra com inteligência espiritual. Fazer guerra com inteligência espiritual é uma arte. Todos nós sabemos que leva-se tempo para amadurecer ou para deixar pronto um bom artista, um bom pintor, um bom músico. Leva-se muito tempo. Eu estava em um setor de trabalho e ali perto tinha uma casa, e nessa casa tinha uma adolescente, e esse adolescente pegava o seu violão e a música que ele tocava era muito ruim de ouvir, mas ele era um adolescente, ele ainda estava sendo treinado, e ele passava pelo menos 4 horas por dia mexendo no seu instrumento. Então eu disse para o pai daquele adolescente: será um grande tocador. Qualquer pessoa que passa 4 horas por dia fazendo a mesma coisa, todos os dias da semana, todos os dias dos meses, e isso leve anos, com certeza vai chegar. Mas nesta noite eu quero falar de guerra espiritual, na qual todos nós, querendo ou não querendo, somos submetidos. Eu não sei se você já percebeu que mesmo não indo atrás de guerra espiritual, ela aparece para você. Parece que está no DNA de algumas pessoas, que a guerra vem fácil para eles. As pessoas te chamam para briga quando você não quer brigar. Você faz de tudo para não brigar, mas as pessoas te chamam para briga. E eu não sei qual é o nível de batalha espiritual que você enfrenta, mas mesmo quando eu não estou fazendo nada contra o inimigo, ainda assim ele está com raiva de mim. Às vezes estou só adorando a Deus e o diabo já está com muita raiva. Então a guerra vem fácil para mim. E se a guerra vem fácil para você, nós precisamos recorrer ao manual das guerras, para a gente aprender a lutar essa guerra. E de preferência, por livre escolha, de propósito. É melhor suar no campo de treinamento do que sangrar no campo de batalha. Se você aceitar suar no campo de treinamento, se você aceitar dar o seu melhor no campo de treinamento, se você aceitar pagar o preço no campo de treinamento, quando você entrar na guerra, você não vai precisar sangrar na guerra. Mas muitos de nós não queremos pagar o preço de suar no campo de treinamento.
E então entramos nas batalhas despreparados. É o que acontece. É sangue para todo lado, é ferida para todo lado. Eu não sei se você sabe, mas tem feridas que não saram rapidamente. Tem feridas que ficam sangrando por muito tempo. Principalmente as feridas emocionais. Parece que elas levam mais tempo para serem saradas. E talvez nesta noite eu esteja pregando para alguém que foi ferido no campo de batalha. E talvez você está preso na ferida do campo de batalha. E essa ferida só aconteceu porque houve falha no treinamento. Mas meu objetivo hoje, embora meu tempo seja curto, é dar você um manual simples para você praticar no dia a dia. Para você praticar a partir de hoje, quando sair daqui, para que quando a guerra aparecer, você vai saber se comportar como um guerreiro que está armado, não com armas deste século, não com as armas carnais, mas com as armas do Espírito de Deus, para você fazer uma guerra espiritual de alto nível e poder entrar nela e sair dela. E você sabe que a alegria do Pai é a vitória do Filho. Então Deus vai ficar alegre com a sua vitória, porque lá no céu existe um exército de guerreiros. Eu não sei se você sabe disso, mas você sabe que Abraão está no céu, você sabe que Davi está no céu, você sabe que Paulo está no céu, você sabe que os guerreiros de Deus, os maiores guerreiros que já passaram por essa terra, estão no céu. E com certeza eles estão torcendo pela minha e pela sua vitória nas guerras que nós estamos enfrentando. Então nesta noite eu quero te dar um manual simples de como entrar numa batalha e como sair dessa batalha sem sofrer dano, sem sofrer ferimentos. E quando a gente olha para esse texto, esse homem, esse guerreiro, esse rei, ele tem uma unção poderosa e ele é temente ao Senhor. E ele sabe então guerrear como ninguém guerreia. Quando os inimigos vêm para atacar Josafá e o seu reino, e é em toda guerra, nosso primeiro erro acontece quando nós não fazemos o que Josafá fez. No versículo de número 3 está escrito, a primeira palavra na tradução da NVI é que Josafá ficou alarmado. Diz que ele ficou alarmado. Toda guerra, todo problema, toda luta, o primeiro nível de ataque é nas emoções. Se você vai fazer um concurso, o primeiro nível de ataque é nas emoções. Se você vai fazer uma entrevista, o primeiro nível de ataque é nas emoções. Se você vai passar por uma cirurgia, o primeiro nível de ataque é nas emoções. A ideia que as trevas trabalham é: eu sou muito forte. A ideia que as trevas trabalham é: eu sou muito poderoso. A ideia que as trevas trabalham é: eu tenho um exército muito grande. A ideia que as trevas trabalham é: você não pode lutar contra mim. A ideia que as trevas trabalham é: você é muito pequeno. A ideia que as trevas trabalham é: você não pode resistir ao meu poder. Todo nível de ataque das trevas mira um alvo: nossas emoções. Toda batalha se perde ou se ganha no campo das emoções. Porque é no campo das emoções que nós decidimos.
Ah, pastor, eu sou muito racional. Ótimo. Mas na maioria das vezes nós decidimos muito mais no campo emocional do que no campo racional. Você sabe muito bem disso quando você usa seu cartão de crédito. Você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem disso quando o dinheiro bate na sua conta, aquele bolão de dinheiro. E aí você fala: eu posso gastar. Você sabe que você decide a maioria das coisas emocionalmente. Você quer fazer o aniversário do seu filho e você sabe que você decide tudo emocionalmente, porque afinal de contas é o seu filhinho do coração e ele não vai ter um aniversário de qualquer jeito. Se você puder, você vai dar a ele um aniversário mais chique, mais caro, mais belo. Você decide tudo no campo da emoção. O inimigo já sabe que é no campo da emoção que nós perdemos o controle. E onde ele ataca? Nesse campo da emoção. Então nós precisamos governar nossa mente para traçar o nosso destino. E quando a gente olha a batalha trabalhada por Josafá, Josafá fica também alarmado, porque afinal de contas ele tem emoção, ele tem coração. E todo mundo que está nessa terra, dependendo do nível de luta que vem contra você, você vai ficar alarmado. Dependendo do nível de descontrole que a pessoa que está na sua frente está demonstrando, você vai ficar chocado, é claro. Dependendo das palavras que estão vindo contra você, você pode ficar ferido. E Josafá percebe que ele está alarmado, então ele vai buscar o Senhor e ele estabelece jejum. Por que ele estabelece jejum? Qual é o propósito do jejum? O propósito número 1 do jejum é tirar a carnalidade do sistema. O jejum é a disciplina para fazer com que a carne saia do sistema. Quando você está fazendo jejum, você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual dizendo: eu não quero estar no controle, eu abro mão do controle e eu dependo de alguém maior do que eu para assumir o controle. E essa mensagem vai para o mundo espiritual e o seu estômago grita dizendo: quero carne, quero comida. E aí você decide: não te darei carne, não te darei comida, porque hoje eu não vou comer. Eu não sei se você sabe, mas está escrito no Novo Testamento que um dos deuses deste século é o estômago. E se você já ficou um dia inteiro sem comer, ou um dia e meio sem comer, você sabe o tanto que o estômago grita. E ele diz: me dá comida. E aí você vai dizer: não te darei comida, porque tem alguém maior mandando no sistema. Você não me controla, você não manda em mim, alguém maior manda no sistema. Josafá estabelece jejum para mandar uma mensagem para o mundo espiritual e dizer: nós precisamos de alguém maior governando isso. A primeira coisa que eu quero pensar com você é o que Josafá faz, está no versículo de número 3. Josafá decide consultar ao Senhor, ele proclama um jejum em todo Judá e Israel. Mas eu quero falar nesse ponto não apenas do jejum, porque você vai ver no decorrer do texto que ele também ora, e você vai ver no decorrer do texto que ele também adora. Então ele jejuma, ele ora e ele adora. Mas há uma coisa mais importante do que tudo isso que Josafá faz nesse texto. A Bíblia diz que no versículo 4, que ele reuniu todo o povo para juntos buscar o Senhor. Esse é um princípio inteligente de guerra, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos enfrentando problema em casa, nós estamos enfrentando um problema no meio da família, aí fica uma pessoa sozinha da família orando, e o restante não está nem aí como a banda toca. E essa guerra é uma guerra que tem probabilidade de ter pessoas feridas, porque não estão entrando todos no mesmo nível.
O que Josafá faz? Ele traz toda a nação para um nível de unidade, e ele prepara toda a nação. Eu queria que projetasse o versículo de número 13, eu vou chegar nele daqui a pouco, eu tenho uma outra verdade sobre ele, mas eu queria que projetasse o versículo 13, para você perceber a importância. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, e até os de colo, estavam ali em pé. Onde nós perdemos as guerras? Nós perdemos as guerras por falta de disciplina. E nós olhamos para as crianças e falamos assim: ele é criança, deixa ele brincar, deixa ele correr. Não, ele não vai entender não. Irmãos, não é verdade, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Então nós precisamos colocar os nossos filhos no círculo da oração, de mãos dadas com a oração, e da boca deles vai sair a verdadeira adoração que vai tocar o céu. Pode aplaudir ao Senhor. Unidade, unidade, unidade. Leva o seu filho para a oração, traz ele para a oração. Pastor, só tem 3 anos, só tem 2 anos, pode trazer ele para a oração, deixa ele falar do jeitinho dele lá, porque Deus arranca da boca dele o perfeito louvor e a perfeita adoração. Talvez vai sair até uma língua ali meio que parecendo estranha, mas vai tocar o mundo espiritual, porque é a santidade que toca o mundo espiritual, é a inocência que toca o mundo espiritual, mas isso quando é feito em unidade. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 18, versículo 18, 19 e 20, que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor estará. E se pedir alguma coisa, nada será impossível, porque Deus vai dar unidade. Porque nós perdemos batalhas espirituais, porque nós temos a tendência de guerrearmos sozinhos. Na verdade, não fomos treinados para guerrear juntos. Então fica a mulher orando num canto, o marido orando no outro canto, o filho talvez orando em outro lugar, mas nunca oram juntos. Orar juntos é o segredo para alcançar vitória sem dano. Você recebe isso? Então você tem uma missão a partir de hoje: dar as mãos em família e orar. Pode ser 5 minutos, pode ser 2 minutos, pode ser 1 minuto, mas ore em família. Pastor, meu filho é pequenininho. É de pequenininho mesmo que treina o sistema. Não espere ele ficar grande, treina a partir de agora, porque ele já é um santo guerreiro de Deus. É dele que Deus vai levantar o verdadeiro guerreiro, treinado na oração e na batalha desde cedo. Seu filho precisa saber que a sua casa é casa de guerra, é lugar de batalha, é lugar onde invoca a presença do Senhor, e nada melhor do que a presença de Deus. Sabe por que nós perdemos batalhas espirituais? Nós não lutamos com inteligência. Nós falamos assim: o marido não vai entender, ele não entende de batalha espiritual. Irmãos, para com isso. Dê as mãos e ora. A questão não é se ele está entendendo ou não. Ele pode não entender, mas se tiver alguém que entende o poder da unidade, já está valendo. Já está valendo. Nós vamos orar depois aqui em unidade, para que não haja mais doença no meio da igreja. Deus vai responder a oração da igreja, porque está escrito que Deus responde, Deus dá vitória, e nós vamos orar por isso em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Digo amém. O primeiro princípio de fazer guerra com inteligência espiritual é que você precisa fazer uma guerra de unidade. Josafá sabe fazer isso. Ele traz todo o povo, inclusive as crianças de colo. As mães estavam lá com as crianças de colo. Estavam todo mundo diante do Senhor. Não sei se é só a geração da pós-modernidade que os pais não conseguem controlar os filhos e trazer para a casa do Senhor. E nós precisamos parar de dar desculpa e de dizer que a gente não dá conta, porque na verdade a gente dá conta assim, traz, segura. E a igreja não vai entrar em desespero, porque a criança é assim mesmo. Às vezes ela está ali, parece que está brincando, mas na verdade ela é como um radar, ela capta tudo que está acontecendo, e Deus vai falar através dela, vai mover através dela, mesmo que seja um simples louvor que ela vai fazer, vai tocar o coração de Deus, e Deus vai liberar a bênção.
Josafá sabe que ele precisa reunir o povo, ele sabe que ele precisa buscar a ajuda do Senhor, ele sabe que ele precisa orar a Deus, ele sabe que ele precisa jejuar, ele sabe que ele precisa adorar o Senhor. A Josafá tem um segundo ponto que ele trabalha, e ele trabalha isso muito bem, está no versículo de número 6. Eu acho muito interessante que Josafá vai fazer isso diante do Senhor. E depois que ele ora e orou: ó Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Josafá, ele reconhece e ele trabalha nas suas crenças a soberania de Deus. Todas as vezes nós somos atacados nas nossas emoções, o objetivo do inimigo é plantar nas nossas emoções incredulidade. A ideia das trevas é que a gente duvide que Deus está no controle. A ideia das trevas é fazer com que a gente pare de confiar na soberania de Deus. A ideia das trevas é fazer com que a gente olhe para as circunstâncias e não para o trono. E nós temos tendência de olhar para as circunstâncias. Lembram de Pedro quando estava atravessando o mar? Jesus estava andando sobre as águas, e os discípulos falaram para o Senhor: Senhor, se és tu. Pedro disse: manda-me ter contigo sobre as águas. E ele desceu do barco para andar sobre as águas, e ele estava andando muito bem sobre as águas, ele estava pisando firme na crista da onda, e ficando de pé na crista da onda, até o momento que as circunstâncias assumiu o controle, e aí ele começou a afundar. É o que o inimigo quer, que nós paremos de confiar na soberania de Deus e passemos a confiar nas circunstâncias. O nosso Deus é soberano. Ainda que tudo dê errado, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele não vai deixar de ser Deus, e Ele está sentado no trono, respondendo sim ou não. Ele está no trono, Ele é Deus. Isso precisa estar cristalino em nossa mente, em nosso coração, porque nós temos tendência de olhar para as circunstâncias. O diabo sabe disso, então ele envia a incredulidade. O inimigo quer que nós paremos de olhar para Deus. Mas Josafá, todos nós precisamos ministrar a nós mesmos. Todos nós precisamos ministrar a nós mesmos. Porque nós precisamos ministrar a nós mesmos? Porque há momento que o vento sopra, e quando o vento sopra forte, talvez você não está perto de alguém para ministrar a você. Então você mesmo precisa ministrar ao seu próprio espírito e dizer: ei, Deus está no trono, Ele é soberano, e agindo o Senhor, ninguém vai impedir. Eu declaro na minha vida que o Senhor está no trono, porque eu preciso ministrar a mim mesmo. Porque muitas vezes no campo de batalha nós estamos sem um encorajador do lado. Então, nesta noite eu quero te dar uma chave. Você precisa ser o seu próprio encorajador. Não use a sua boca para te destruir. Use a sua boca para te encorajar. É uma chave. Use a sua boca para te encorajar. Olhe para você diante do espelho e diga assim: você é um vencedor, você é um campeão. Olhe para você diante do espelho e diga: Deus está contigo, acredite. Você pode ministrar você mesmo. Recebe essa chave, recebe essa chave de sabedoria. Em determinado momento você vai estar lá no campo de batalha, o inimigo vai estar à sua espreita, o inimigo quer te derrotar, mas você pode se encorajar e dizer: o Senhor é a minha força.
O Senhor é a minha arma de guerra. Ele está no trono. Ele está no trono. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Pastor, ele reina sobre quê? Sobre todos os reinos. Mas parece que às vezes nós esquecemos que Deus reina sobre todos os reinos. Irmãos, todos os reinos estão na mão do Senhor. Não há nada que não esteja na mão do Senhor. Os homens dizem: eu sou dono disso, sou dono daquilo. Quem reina é o Senhor, meus irmãos. O homem não passa de um sopro, mas Deus é eterno. Deus é poderoso, Ele reina. O Senhor reina. Pastor, e o que eu faço então? Você precisa conceber em sua crença a soberania de Deus. Você precisa ministrar seu próprio coração sobre a soberania de Deus. O que Josafá faz? Ele lembra, ele ora, e ele ora sobre a soberania de Deus. Ele diz: és tu aquele que governa os reinos. Todas as vezes que nós oramos sobre a soberania de Deus, porque Deus habita no céu e Deus deu a terra aos homens, mas todas as vezes que nós oramos sobre a soberania de Deus, então Deus pode agir e fazer intervenção a nosso respeito, acerca daquilo que estamos orando. Por que Josafá sabe fazer guerra espiritual de alto nível? Ele reconhece que Deus está nos céus, mas que Ele que Ele tem domínio sobre os reinos. Josafá também entende que ninguém pode se opor a Deus. E ele vai trabalhar essa crença no seu próprio coração. Ninguém pode se opor a Deus. Ninguém pode se opor ao Senhor. Ninguém pode impedir Deus de agir. E é verdade. Ninguém pode impedir Deus de agir. Em terceiro lugar, Josafá vai para um outro padrão, e também está no versículo 6. Josafá vai trabalhar um outro padrão com o povo. E esse padrão que Josafá trabalha, eu considero ele o de maior relevância, embora o tempo não permita que eu ministre todo o contexto dele, ou todo o conjunto de verdades que ele libera. Mas no versículo 6, Josafá fala uma coisa: no versículo 7, né? Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, que deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Aqui é uma verdade. O princípio pelo qual Deus age. Porque nós perdemos guerras e batalhas espirituais porque nós não sabemos por qual princípio Deus age. E Deus não trabalha fora de princípio. Deus não opera fora de princípio. Inclusive, para a gente orar ao Senhor, nós não podemos orar fora do princípio, porque se você orar fora do princípio, Deus não responde. Existe a oração do sábio e existe a oração do tolo. Existe a oração que Deus rejeita. Você sabe muito bem disso. Deus não responde todas as orações. Tem oração que Deus não responde. Josafá sabe que Deus responde a um nível de relacionamento. E ele diz: Senhor, Tu és o Deus que prometeu abençoar os descendentes do seu amigo Abraão. Ele está dizendo: o Senhor é um Deus que age por princípio. Qual é o princípio que está no texto? O princípio da aliança. Por que Deus vai agir, pastor?
Deus vai agir porque eu ando em aliança. Todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo estão debaixo do sangue da aliança. Então Deus te responde, não é por causa da sua bondade, é por causa da aliança, do sangue de Jesus Cristo, que Ele te responde. A aliança do texto era a aliança abraâmica, a aliança de Deus com Abraão, do seu amigo Abraão. A palavra de Deus nos diz no livro de Gálatas que todos que são da descendência de Jesus Cristo são herdeiros conforme a promessa de Deus a Abraão. Então todos que são de Cristo estão debaixo da mesma promessa. Ou seja, Deus é um Deus que age por meio de aliança. Na aliança havia um princípio, havia várias ferramentas da aliança e vários princípios quando se celebrava a aliança. E quando se celebrava a aliança era morto um animal e eles passavam em 8 pelas partes. Quem estava fazendo a aliança? E quando eles passavam entre as partes do animal, estava dizendo assim: se o inimigo vier te atacar e eu que sou seu parceiro de aliança não for te defender, que eu morra como esse animal aqui morreu. Era um dos pactos da aliança. Por causa da aliança, Deus vem e te defende. Deus vem e te defende por causa da aliança. Então toda vez que você estiver lutando contra o inimigo, por favor, não é na sua força, é na força do seu parceiro de aliança. E o nosso parceiro de aliança é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Ele é o nosso parceiro de aliança. Então Deus vai vir, Deus vai te livrar, Deus vai te guardar. Você não precisa ter dúvida, porque Jesus, todas as vezes que ele orava, Deus vinha. Não tem uma oração de Jesus na Bíblia que Deus não respondeu. Toda oração de Jesus era respondida. Por quê? Porque Ele é fiel a Deus. E Deus estabeleceu uma aliança conosco em Jesus Cristo. Então quando nós chamamos, ou quando nós entramos em guerra, o nosso parceiro de aliança vem. Quando Josafá vai à guerra, ele vai com essa mentalidade. Ele diz: eu tenho um parceiro de aliança. E ele fala da aliança abraâmica. Ele diz: Deus tem uma aliança, então Deus vai vir e Deus vai liberar. Você entende que você precisa entrar na batalha com a mentalidade correta, sabendo o que você está fazendo? Então, coitado dos seus inimigos, eles estão ferrados. Coitado dos seus inimigos, eles estão ferrados, porque você tem um parceiro de aliança, que é Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, e Ele vai guerrear a sua guerra. Josafá sabe disso. Em quarto lugar, agora eu vou para o versículo 13 que eu já mencionei. Eles vão buscar a face de Deus. Irmãos, nós precisamos buscar a face de Deus, não apenas no dia da guerra. Nós precisamos estar familiarizados em buscar a face de Deus. Do versículo de número 13, todos eles vão buscar a face de Deus. Acho uma coisa muito bonita nesse versículo de número 13, porque eles vão buscar o Senhor. Todos os homens de Judá, todas as mulheres de Judá, todos os filhos, todas as crianças de colo, eles estavam em pé diante do Senhor. Eles não estavam sentados, eles não estavam deitados, eles estavam de pé. Por que eles estavam de pé? Por que eles estavam de pé? Porque quando você vai à guerra, você não guerreia sentado.
Não guerreia sentado. Você não guerreia deitado. Você não guerreia nem de joelho. Você joelha antes, tá bom? Mas na hora da guerra, você guerreia de pé. Porque você precisa levantar a espada. Você precisa liberar a palavra. Você precisa marchar. Você precisa adorar. Você precisa invocar. Você precisa pular, dançar. Porque você está buscando a face de Deus. Buscar a face de Deus é com intensidade. Buscar a face de Deus, irmãos, não é como um velório, é com intensidade. É celebrando. Mas nós perdemos essa atmosfera, perdemos essa liberdade. E aí a gente quer vir buscar a face de Deus travado. Em nome de Jesus, esse tempo da sua vida já passou. Já passou. Aqui nós buscamos a Deus de pé, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. Estava de pé, buscando a face de Deus. Ele estava clamando por uma visitação. Irmãos, você precisa entender o tempo da visitação. Você precisa entender a importância da visitação. Você precisa entender a atmosfera da visitação de Deus. A presença de Deus vale mais do que ouro. A presença de Deus vale mais do que prata. A presença de Deus é mais importante do que sexo. A presença de Deus é mais importante do que comida. A presença de Deus é mais importante do que qualquer coisa. Porque quando ela vem, ela libera energia no nosso ser, e nós voltamos a funcionar direito. Por isso você não pode deixar a casa de Deus. Por isso você tem que vir à casa de Deus. E por isso é que você entra aqui para adorar, por causa da presença. Quantos valorizam a presença de Deus aqui? Mantenha suas mãos levantadas. Valoriza a presença de Deus. Tenha reverência pela presença de Deus. Busque a presença de Deus. Ela é a sua maior arma de guerra. 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 Ela é a sua maior estratégia de vitória. A presença de Deus. Quem está cheio da presença de Deus não sofre dano. Quem está cheio da presença de Deus é curado. Quem está cheio da presença de Deus recebe vida. Valorize a presença de Deus. Toda vez que você entrar por essas portas, aqui a gente vem para buscar a presença do Senhor. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Oh Deus, como eu amo a tua presença. Oh Deus, como eu amo a tua presença, Senhor. Eu prefiro estar um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar, porque eu amo a tua presença. Pastor, por que a gente perde guerra? Porque a gente vai para a batalha sem a presença. Você pode enfrentar qualquer guerra se você estiver cheio da presença de Deus. E você diga, pastor, por quê? Porque a sua luta não é contra carne e sangue. A sua luta é contra demônios. E demônios não resistem diante do crente cheio da presença de Deus. Demônios têm medo de crente que está cheio da presença de Deus. Falta tempo para mim te falar de Davi. Você sabe como Davi morreu? É um dever de casa para você. Estude como Davi morreu. Estude como ele morreu. Deus vai falar muito com você. Mas ele era alguém apaixonado pela presença de Deus. Tudo que
nós sabemos sobre adoração, sobre ordem do culto, sobre o ministério levítico, não foi escrito por nenhuma outra pessoa, foi escrito por Davi. Ele tinha turnos de adoração, e adoração 24 horas diante do Senhor. E aí você pergunta, por que Davi não perdia a batalha? Adoração, 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 adoração. Esse é o meu quinto e último ponto. Versículo 18, 19, 20, 21 e 22. Já estou encerrando. Eu quero inclusive que você se coloque de pé. Mas você vai ver a adoração. E você que não veio sexta-feira, infelizmente, você não conseguiu chegar aqui. Mas eu disse para as pessoas que o culto de jovens aqui é de 0 a 100 anos. Aqueles que vieram, foi ministrado sobre isso. Você sabe que existe adoração da boca para fora? Você sabe disso? Você sabe? E você sabe que existe adoração do mais profundo do coração. E isso é que vai fazer a diferença, se Deus vai guerrear em seu favor ou não. Deus disse para Israel: esse povo me adora com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Eu espero profundamente que todas as vezes que você entrar aqui, que você adore a Deus de todo o seu coração. Porque quando você sair daqui, Deus vai sair na sua frente para guerrear suas guerras. Ele vai sair para guerrear suas guerras. Aí está escrito, eu quero finalizar com esses últimos textos do versículo 18. Há uma unção muito forte caindo. Eu quero que você beba desta unção. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Jerusalém, Judá e Jerusalém, prostrou-se em adoração ao Senhor. Pastor, qual é a diferença dessa adoração aqui e da outra busca da presença que nós lemos no versículo antes, versículo 13? Qual é a diferença? Lá também eles não estavam buscando a presença? Estava. Só que aqui agora há um nível de quebrantamento. Não é só adoração. Adoração que toca profundamente, com quebrantamento. Aleluia, aleluia, aleluia. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram e louvaram ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Diga comigo, alta voz. Diga, adoraram com toda a força. Diga, eles adoraram a Deus com todas as forças. Não é interessante que está escrito isso? Eles levantaram para adorar a Deus. Ninguém nem ouvia as vozes dele. Não, com alta voz. Pastor, que adoração é essa? É uma adoração extravagante, que vem do profundo. Você não está aqui para adorar homens, você está aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então a sua adoração tem que ser de todo o coração, tem que ser de toda a sua alma, de toda a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. De madrugada partiram para o deserto. Quando estavam saindo, Josafá disse: escutem Judá e todo o povo de Jerusalém, tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. E depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantar ao Senhor e louvar pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Como foi a batalha, pastor? Os inimigos estavam vindo, Israel estava indo. Os inimigos estavam vindo e Israel estava indo. E como Israel estava indo, ele estava cantando com alta voz: o amor do Senhor dura para sempre. Pastor, para onde ele estava indo?
para a guerra, para a batalha. O que estava apontado para eles? Espada. E eles estavam fazendo o quê? Adorando o Senhor. Adorando o Senhor, adorando o Senhor, adorando o Senhor. Todas as suas guerras têm que ser enfrentadas com adoração. Todas. Então você está indo para um problema e você vai adorando o Senhor. Você está indo para uma porta de emprego e você vai adorando o Senhor. Você vai adorando. Agora é interessante, versículo 22 para fechar. Oh Deus, quando começar a cantar e a entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou emboscada contra os seus inimigos, e os inimigos foram desbaratados. Quando você começar a adorar, Deus vai colocar emboscada contra seus inimigos. Adore.